E o Mateus, né? Mateus é a primeira vez que está aqui. Glória a Jesus. Conhecendo aqui Cajamar. Glória a Jesus. Os irmãos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Glória a Jesus. E bom é, irmãos, nós estarmos aqui louvando a Deus, em comunhão com os irmãos, sentindo a presença de Deus. E agora vamos para a palavra, né? O importante, para nós sairmos aqui revestidos, cheios, alimentados, fortalecidos, para enfrentar o dia mau, em nome de Jesus. Fazer uma breve oração, irmãos, e a gente já inicia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Te agradeço, Senhor Jesus, por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos aqui hoje, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Senhor Jesus, que os nossos corações possam estar abertos, nossos ouvidos atentos e abertos para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus, como instrumento, como um canal, Senhor Jesus, para ser usado pelo Senhor, Pai. Abençoa a pregação desta noite e fala com cada um de nós, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Romanos, em nome de Jesus. Livro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória? Na glória de Deus. Versículo 1 novamente, irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor? Então aqui no versículo 1, vejamos aqui que Paulo, ele fala coisas interessantes para nós, que nós somos justificados, que nós temos agora paz com Deus por meio da fé. Então, quer dizer, irmãos, que antes a gente não estava justificados? Antes a gente não tinha paz com o nosso Deus? Exatamente. Paulo, ele traz para nós que o homem sem Jesus, ele não tem paz com Deus. O homem sem Jesus, ele não é justificado diante de Deus. E por que o homem precisa ser justificado? Eu lembro que eu trouxe a pregação, irmãos, da dracma, do filho pródigo. E eu lembro que eu falei para os irmãos que os homens aí fora, eles são a dracma, uma moeda. Eles não sabem que estão perdidos. Eles não sabem. Se fala para ele que eles precisam de Jesus, que eles precisam ser salvos, eles não vão dizer que não precisa. Não, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus. Quem é Jesus? Às vezes as pessoas até não creem em Deus. Então as pessoas não sabem que precisa de Jesus. Não sabem que estão perdidas. As pessoas não sabem que precisam ser justificadas. Porque o homem sem Jesus, ele é um pecador. Ele está condenado. E ele precisa da justificação do Pai. Ou melhor, de Jesus. Ele precisa de Jesus para ser justificado diante de Deus. Porque se Jesus não justifica, irmãos, não justifica nossos pecados, nós não temos entrada. Nós não entramos, naquele dia nós não vamos entrar no reino de Deus.
Não poderemos ser salvos se Jesus não nos justificar. Vamos continuar aqui, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós. Então, irmãos, na terça-feira, o cooperador Tom pregou sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Na quinta-feira, o cooperador Cláudio pregou sobre o que Jesus veio dar para nós. O poder de nós sermos feitos filhos, dar o seu amor por nós. Então, Jesus, irmãos, ele prova o seu amor, ele prova o amor por cada um de nós, morrendo por nós. Porque, irmãos, ele não esperou nós dar algo em troca. Jesus não esperou, ele não nos deu condições, ele simplesmente amou, foi lá e amou, nos salvou, derramou seu sangue por nós. O amor de Jesus não tem condição. Não tem condição. O amor de Jesus é incondicional. Foi o que o irmão Tom pregou na terça-feira. O amor de Jesus é incondicional. Não tem condição. Ele não espera nós o amar para ele nos amar. Deus não espera. Ele nos ama. E depois nós amamos ele. Porque a palavra nos ensina que Deus nos amou primeiro. 9, versículo 9, irmãos. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então veja, meus irmãos, veja a obra que Jesus fez em nossas vidas, a obra que ele veio fazer, o plano que Deus fez, o plano perfeito, como nós louvamos. Então veja a obra grandiosa, poderosa que Jesus fez. Nós éramos inimigos. Imagine, irmãos. Imagine você morrendo pelo seu inimigo. Vocês conseguem fazer isso? Não consegue, nós não conseguimos. Jesus foi o único que ele morreu pelo seu inimigo, por aquele que blasfemava dele. Ele morreu, irmãos. A palavra nos ensina que Jesus, quando foi crucificado, ele apanhou, ele foi cuspido, apanhou, chicotado, esbofeteado. Os seus discípulos o abandonaram, o seu discípulo o traiu, os seus discípulos o negaram. Veja, irmãos, ele morreu por todos, ele morreu por todos, seus discípulos, até aqueles que o maltrataram. Então veja, irmãos, porque se nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados. Então veja que antes de Jesus, irmãos, antes de Jesus, um homem não estava perto de Deus. O homem era inimigo de Deus. Não era amigo, não era filho de Deus. Não era filho. Então, sem Jesus, irmãos, sem Jesus, nós não somos filhos de Deus. Não sou eu que digo, é a palavra que nos ensina. É a palavra. Novamente o 10, irmãos. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então Jesus, ele prova o seu amor morrendo por nós, ainda nós sendo pecadores. Deus prova o seu amor, ele dando o seu Filho para morrer por nós. Porque a cruz era para nós, a coroa de espinho era para nós, a chicotada, os cuspe, a humilhação era para nós, irmãos. E Jesus levou sobre si, como a palavra nos ensina, levou sobre si nossos pecados, nossas dores, maldição, ele levou sobre si. Então veja, irmãos, é para nós meditarmos, porque a gente não era capaz de pagar esse preço, porque a lei exigia esse preço, exigia que alguém puro, imaculado, uma ovelha sem mancha, fosse derramado. Então veja, irmãos, nós não tínhamos condições, não tínhamos como pagar esse preço, e Jesus foi lá e pagou o preço pelas nossas vidas. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Os irmãos, entende isso? Se a gente parar para pensar, irmãos, é uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado, engrandecido, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa obra aqui, irmãos, a gente não seria capaz, não somos capazes, porque ainda nós dependemos de Jesus ainda para ir para o céu. Então não para somente nisso. Nós dependemos ainda de Jesus, para sermos a cada dia reconciliado ao Pai. A cada dia, Jesus, ele nos justifica diante de Deus. Porque todo dia, irmãos, nós pecamos, nós erramos, e Jesus vai lá, ele é nosso advogado, ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e nós somos perdoados. Pela graça de Deus, nós somos perdoados, nós somos justificados. Então veja, irmãos, por que nós precisávamos ser justificados? Vamos em Romanos 8, irmão. Antes disso, irmãos, Romanos 3, voltando um pouco aí, para a gente entender. Olha só, Romanos 3, deixa eu ver aqui. Podemos ler do versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, irmãos, não há um justo nenhum? Não há. Não há um justo. E às vezes a gente acha que a gente olha para uma pessoa e vê, essa pessoa é justa. Essa pessoa é justa. Mas justa aos nossos olhos. Justa aos nossos olhos. Porque Deus está falando, não tem ninguém justo. Não há ninguém justo. Abraão não foi justo, seu filho Isaac não foi justo, Moisés não foi justo, Daniel não foi justo, Jó não foi justo, Davi não foi justo, e a palavra fala que ele tinha um coração segundo Deus. Sansão não foi justo, ninguém foi justo. E ainda nós, irmãos, não somos justos. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente e peçonha
de aspidez está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição, miséria. E não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de teus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então veja, irmãos, vamos ler novamente. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável? Então, todos estão condenáveis diante de Deus, mas aqueles que estão debaixo da lei. Então, irmãos, por isso Jesus veio justificar, salvar, resgatar o homem, porque existe algo que condena o homem. Existe algo que condena o homem. Tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que todo homem, toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável? Então quer dizer o quê? Que ninguém pode abrir a boca para se justificar. Porque não é pelas obras da lei. A gente vai ler mais um pouquinho para frente. Então, o homem não pode abrir a boca para se justificar, porque ele já está condenado. A lei já condena o homem. Então, por isso, irmãos, Jesus precisou vir para te resgatar da condenação, da lei que está sobre a humanidade, está sobre os homens. E só em Jesus, só indo até Jesus, que Ele vai te justificar, Ele vai te tirar debaixo da lei. Porque a lei condena um homem. Então, veja a obra que Jesus veio fazer. 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória? Como eu falei, irmãos, não há um justo sequer, e todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos, foram tirados. (, 24) Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, a graça de Deus, irmãos, foi derramada em nossas vidas. Quando a gente se achega a Jesus, a graça de Deus é derramada. Ela justifica gratuitamente o homem. Gratuitamente. Então veja, irmãos, nós precisamos da graça, nós precisamos de Jesus para ser salvo. E o que é a graça? É o favor que não merecemos, irmãos. Então Jesus, Ele derrama a sua graça, Ele nos faz um favor, porque nós não merecemos, irmãos. Nós somos pecadores. Nós não merecemos, irmãos, entenda isso, nós não merecemos o amor de Jesus. Nós não merecemos a graça de Jesus, o perdão de Jesus, mas Ele nos ama. Mas Ele derrama a sua graça, o favor que nós não merecemos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque se a gente for meditar, e a palavra nos ensina, se a gente for olhar para dentro de nós, irmãos, os nossos pecados, irmãos, é de dar medo, né? Porque nós somos perversos. Os homens são perversos. Veja, os homens fazem guerras. Os homens se vingam, matam, mentem, se prostituem. E diante de Deus, irmãos, isso é pecado. É condenável.
Então, vamos para Romanos 8, irmãos. Então veja, irmãos, então tem uma lei que condena o homem. E que lei seria essa, irmãos? Perdão, irmãos, vamos lá em Gálatas. Perdão, vamos em Gálatas. Carta aos Gálatas. Está depois de Coríntios, um pouquinho para frente aí. Romanos, Coríntios. E chegamos em Gálatas, capítulo 3. Amém? Versículo 10. Olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro para... Então veja, irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui da lei dos mandamentos, que foi dada lá para Moisés no Monte Sinai. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, estão condenados, amaldiçoados, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para... Então veja, irmãos, alguém pode me dizer um mandamento lá dos 10? Não matarás. Peraí. Está meio baixo. Fala aí, mais alto aí. Fala um aí. Não matarás. Ninguém aqui matou, né, irmãos? Mas fala um aí que os irmãos já pecaram aí. Confessem aí. Honrar pai e mãe. Quantos aqui já desonraram seu pai e sua mãe? Já falaram: mãe, não quero te ouvir agora, mãe. Deixa eu fazer aqui. Quantos aí já desonraram seus pais? Eu já desonrei minha mãe e meu pai. Já apanhei, né? Desobedeci. Todo mundo, né? Todo mundo aqui já mentiu? Já mentiu. Falou mal de alguém? Já, né? Então, irmãos, sinto lhe dizer, só um pecado desses você já está condenado, amaldiçoado. Porque é o que a lei fala. Se você não cumpre a lei, os mandamentos, já era. Então veja o amor de Deus por nós. Irmão Cláudio, acha para mim a passagem da mulher que foi pega lá no ato de adultério, por favor. Veja, irmãos, então, se a gente peca, se a gente falha em algum desses mandamentos, já era. O homem, lá atrás, o homem era apedrejado, descia fogo do céu, era fulminado. Veja a graça de Deus que foi derramada em nossas vidas, irmãos. Veja a graça de Deus. Amém. Já vamos lá. Então veja a graça de Deus, irmãos, porque se a gente está debaixo da lei, irmãos, a gente tem que seguir a lei. Mas alguém aqui é capaz, irmãos, de seguir a lei? Vocês foram capazes? Não. Então Jesus precisou vir para pagar o preço do seu pecado. O preço do seu pecado. O preço do pecado da humanidade. Então Jesus precisou vir te justificar, irmãos. Porque lá no tribunal, qual era a sua sentença? Era ser condenado. Ir para a prisão. Mas não é a prisão deste mundo, irmãos. É pior. Você estava condenado
ir ao inferno, condenado a ser lançado no lago de fogo. Esse era o seu destino, porque os irmãos estão aqui agora. Os irmãos receberam a Jesus, a graça, o favor que não merecemos. Jesus foi lá, diante do tribunal, diante de Deus, como nosso advogado, e se derramou por nós, derramou seu sangue. O sangue de Jesus nos justificou, irmãos. Veja a obra, irmãos. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas, viverá, tem que viver. Se você está na lei, irmão, você tem que viver a lei. Se falhou, irmãos, sinto muito. Então, irmãos, eu aconselho os irmãos a estar em Jesus, não na lei. Cristo, olha só, irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, irmãos, que glória, Jesus se fez maldito por nós, porque era uma humilhação, irmãos, ser pendurado no madeiro, a pessoa era chamada de maldito. Jesus, ele estava ao lado de bandidos naquela cruz, ele foi comparado a um bandido, por nós. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você saber que você estava condenado, o seu destino era ir para o inferno, lago de fogo, pior ainda, e uma pessoa se compadeceu, uma pessoa te amou, foi lá diante de Deus e te comprou, te justificou, te resgatou. Não é maravilhoso, irmãos? Porque, irmãos, a gente não faria isso por um bandido, por um prostituto, por um mentiroso. Aquela pessoa que é falsa com você quer distância, não quer? Mas veja o amor de Jesus. Jesus foi lá e morreu por nós. Porque, irmãos, a lei que está sobre o mundo, ela está condenando o homem. Condenando o homem. Vamos lá, voltar em Romanos, irmãos, novamente. Romanos 8. Os irmãos estão compreendendo? Estão compreendendo? Então é melhor, irmãos, permanecer em quem? Na lei ou em Jesus? Jesus, né? Romanos 8, irmãos. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado? Qual é essa lei do pecado e da morte? A gente pode entender aqui, irmãos, ó, volta mais um pouquinho aí. Romanos 6. Acho que é aqui. Romanos 5, melhor.
Romanos 5. Versículo 19. Vamos ler daqui, irmãos. Acho que é aqui, vamos ler. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. A gente não leu lá, irmãos, que não há justo nenhum sequer? Agora, em Jesus, eu falo para os irmãos que vocês são justos. Porque é por quem? É quem que nos justifica? Jesus. Então, se antes a gente não era justo, pessoas justas, diante de Deus, tá, irmãos? Como eu falei para os irmãos, às vezes você olha uma pessoa aí, olá, está atravessando a senhora, olá, da cesta básica, alimenta os necessitados, é uma pessoa justa. Não. É uma pessoa pecadora. É uma pessoa pecadora. Não é porque eu faço coisas boas que eu estou bem com Deus. Não é porque eu entrego cesta básica, eu honro meu pai e minha mãe, eu não minto, eu não mato ninguém, eu não me prostituo. Não. Nós somos pecadores, porque algum pecado você falhou. Você falhou. Não falhou, irmãos? Quem aqui não tem pecado? Quem aqui não tem pecado? Então, irmãos, em Jesus nós somos justos. Não é por mérito meu, seu, nosso, é por causa de Jesus. Foi por causa de Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou? Então veio a lei, irmãos. Não tinha lei, mas veio a lei e o pecado o pecado abundou. O pecado abundou. Então quando a lei foi estabelecida lá no Monte Sinai, já existia o pecado. Porque por Adão entrou o pecado no mundo. Mas quando veio a lei, o pecado, o que aconteceu? Veio, porém, a lei para que o pecado, a ofensa, abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veja, irmãos, se eu estou debaixo da lei, a lei me condena. Se eu estou debaixo da lei, a lei faz com que o pecado abunde em nossa vida. É isso? Abundasse em nossa vida. Então o pecado aumenta, melhor, né? O pecado aumenta em nossas vidas, se eu estou debaixo da lei. Então a lei não ajuda ninguém, irmãos. A lei não ajuda em ninguém. A lei condena o homem. A lei faz com que o seu pecado seja abundante, aumente em sua vida. Você fica pior com a lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida, porque por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Podemos pular aqui, irmãos. Vamos ler ao versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo de Jesus. Então o pecado, irmãos,
Se antes ele estava abundante por causa da lei em sua vida, agora que você está em Jesus, agora que você foi justificado, o pecado ele não tem mais domínio em vós. Então veja, irmãos, o pecado ele não pode dominar mais sua vida, porque você está debaixo da graça, do poder de Deus, do sangue de Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado. Então, irmãos, agora fica mais fácil você vencer os pecados. Fica mais fácil, porque você está debaixo da graça, do amor de Deus. Jesus te justifica, te perdoa. Então agora está mais fácil, porque, irmãos, veja, lá atrás foi dada uma lei, que a palavra fala aqui, ó, eu acho que é aqui, não, mas a palavra fala que a lei é boa. A lei é boa, porque, irmãos, a lei fala para você não matar, a lei fala para você honrar pai e mãe, a lei fala para você não mentir, 7:7? Amém? Olha só. Vamos lá, Romanos 7, versículo 7, irmãos. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Olha só, irmãos. Então veja, a lei fala para você não mentir. Aí o que a lei faz? A lei faz com que esse pecado abunde. Então se a lei fala para não mentir, a lei vai falar para você, a lei vai fazer com que você minta. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para... Então a lei que através de Moisés foi dada, ela serviu para quê, irmãos? Para viver o homem, para ajudar o homem, ou para atrapalhar o homem e matar o homem? Qual foi o que a lei fez, irmãos? Matou. Atrapalhou e matou o homem. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele Então veja, enganou o homem e matou o homem. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e... Foi o que eu falei para os irmãos. Se você olhar para a lei, é coisa boa. Você falar para a pessoa, não mata, não minta, honre seu pai e sua mãe. Tem mais? Não mate. É que eu não... Agora eu estou na graça, irmãos. Não preciso da lei, né? Não preciso da lei. Estou na graça, nós estamos na graça. Enfim. Então, irmãos, é bom, mas serviu para matar, para condenar o homem. Então, em Jesus, irmãos, vamos lá, volta lá em Romanos 8, agora vamos para Romanos 8. Então, agora, irmãos, em Jesus, nenhuma condenação há. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, irmãos, Cristo te salvou. Jesus te salvou da lei, do seu pecado. E em Cristo, irmãos, em Cristo, pela graça, o pecado não domina, não reina mais em sua vida. Os irmãos estão compreendendo? Que agora, em Jesus, irmãos, não tem desculpa. Em Jesus, ele te deu a graça. Jesus te deu a graça dele, deu o poder, o amor dele, o sangue dele, para você vencer o pecado. Você tem condição em Jesus para vencer o pecado. Mas sem Jesus, irmãos, o homem está condenado, o homem não tem graça, não tem poder para vencer. Então, irmãos, lá em João vai falar que, João 3,19, vai falar que Jesus fala assim, a condenação é esta,
que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Então veja, irmãos, a condenação permanece na vida do ser humano porque ele escolhe permanecer no seu pecado, ele escolhe permanecer nas suas obras más, porque, irmãos, naquele dia, no dia do juízo, nós lemos aqui que Deus vai nos livrar da ira, que é o juízo de Deus. No dia do juízo, da ira, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Não, você não vai poder falar diante de Deus que Ele não falou com você, que Ele não ajudou, que você não conheceu Ele, porque a palavra nos ensina que todos vão conhecer a Deus. Essa palavra vai ser pregada. Então, os irmãos aqui hoje estão avisados. Os irmãos aprenderam aqui o que aqui condena, de quem você precisa para ser salvo, para ser justificado. Então, irmãos, lá diante de Deus, lá no dia do juízo, diante de Deus, você não vai ter como se justificar, porque Jesus vai falar, aparte-se de mim, porque eu não te conheço. E eu não te conheço, irmãos, é porque, irmãos, Jesus, Ele nos chama para ser filhos de Deus. E a gente pode entender, pode finalizar aqui, em Romanos 8 ainda, versículo 12. Olha só. Esse é o que o irmão Cláudio pregou na quinta-feira. Jesus veio nos dar o poder, o amor de sermos nós feitos filhos de Deus. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos? A gente não leu, olha lá, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós agora, irmãos, que estamos em Jesus, nós temos uma outra lei. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos vivendo agora, nós precisamos viver agora e permanecer cumprindo a lei do Espírito de vida. Então é em Espírito que eu tenho que andar agora. Não é mais na carne, não é mais no pecado. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos? Então veja, irmãos, nós recebemos o espírito de, o que está escrito aí? Eu não estou ouvindo os irmãos. Espírito de? Vamos lá, vamos ler todos juntos agora, para nós. Versículo 15, vamos ler juntos, em nome de Jesus, irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de filhos, pelo qual... Então, voltando à pergunta, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Adoção. O que é adoção, irmãos? Adotado. E o que é adotar? É você receber alguém que não é da sua família. Não é da sua família. Você adota uma criança que não é do seu sangue. Não é da sua família, você adota.
Você adota. Então quer dizer o que, irmãos? Veja o amor de Jesus. Veja a obra de Jesus. Porque, irmãos, de tudo isso que eu falei para os irmãos, condenação, justificação, reconciliação, lei, veja que dentro de tudo isso, Jesus ainda precisou, né, juntamente com isso, ele precisou nos fazer parte, estou tentando raciocinar, mas ele nos fez parte da sua família, ele nos fez filhos de Deus, participantes da sua família. Então quer dizer, irmãos, que eu não era filho de Deus? Sim. Sem Jesus, você não é filho de Deus. Então, às vezes, as pessoas falam, eu sou filho de Deus. Tem aquela, ditado não, tem aquela frase, né? Eu sou filho, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tem Jesus? E olha que o mundo não é de Deus. Mas tem Jesus? Então, eu não posso julgar, mas se a pessoa não tem Jesus, não pode dizer que é filho de Deus. Não pode dizer. Se ela não tem Jesus, porque Jesus veio nos dar o espírito de adoção. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Nós lemos lá, nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Logo, nós não éramos filhos. Logo, nós não éramos amigos. Os irmãos estão entendendo? Então, você, irmão, antes de Jesus não era filho. Tá bom, irmãos? Tem outros versículos que falam, a palavra nos ensina isso. Mas agora vocês estão em Jesus. Nós somos filhos pela glória de Deus, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, Ele nos torna justos, filhos. Esse é o amor de Deus, irmãos. É um amor que Ele não espera nada em troca. É um amor incondicional, que Ele não impôs condições para morrer por nós, para nos salvar. Ele veio e salvou. Ele não te esperou você se ajoelhar e pedir perdão dos pecados. Ele não. Nós lemos. Deus prova o seu amor, Jesus prova o seu amor, morrendo por nós, ainda nós sendo pecadores. Então veja, irmãos, a obra grandiosa que Jesus veio fazer em nossas vidas. Amém? Perdão pelo horário. Vamos agradecer a Deus pela obra. Vamos agradecer a Deus pela obra que Ele fez.